Então, pessoal, preste atenção. Mateus, Marcos, Lucas e João está sendo escrito ainda dentro do contexto da antiga aliança, do antigo pacto. A nova aliança, que nós chamamos de Novo Testamento, que na verdade é nova aliança, novo pacto, ele só se inicia quando Jesus morre na cruz. Enquanto Jesus não morre na cruz, a lei está em vigor, a lei está vigorando. Mateus 26, quando Jesus está ali celebrando a ceia, ele está celebrando a Páscoa, né, com os discípulos, que a Páscoa falava exatamente do sacrifício dele. Aí ele vai e diz para os discípulos, olha, ele pega o vinho e diz, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Esse é o cálice do novo pacto no meu sangue, da nova aliança no meu sangue. Peraí, mas não tinha uma aliança antiga que Deus tinha feito com o povo de Israel, com Abraão? Tinha. Mas agora Jesus está dizendo que agora ele vai fazer uma nova aliança. Você está entendendo? Vou falar a forma mais simples para todo mundo entender. Está dizendo agora eu vou estabelecer uma nova aliança, novo pacto. E vai ser no meu sangue, ou seja, no meu sangue quando? Quando eu morrer. Se é no meu sangue, Jesus, então o sangue tem que ser derramado. Como foi com Abraão também, sangue foi derramado. Abraão matou o novilho e jogou sangue lá e fez o novo pacto. Agora o antigo pacto, agora o novo pacto vai ser estabelecido. E quando Jesus vai para a cruz, morre, derrama o seu sangue, aí ressuscita, sobe aos céus, aí começa a nova aliança, o novo pacto. Aí, por isso que a partir de agora, os judeus não aceitam o cristianismo. Até então, o cristianismo, né, o Jesus e os apóstolos, eram vistos só como mais uma seita judaica. Não é uma seita judaica e tal. Já tem os essênios, já tem os fariseus, já tem os saduceus, já tem os escribas, já tem os herodianos. É mais uma seita judaica. Só que agora eles começam a perceber que os apóstolos não estão ensinando a lei. Estão ensinando uma nova doutrina. Por isso que Paulo, quando chega lá em Jerusalém, diz, olha, Paulo, estão dizendo por aí que você anda pregando contra a lei, que você está pregando uma coisa estranha. Então entenda, nós estamos ali, quando Jesus morre, ressuscita, aí sim, quando começam as cartas apostólicas, tá? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as cartas apostólicas, aí sim, nós estaremos tratando do novo pacto. Tanto é que você não vai ver nas cartas apostólicas, elas são de um conteúdo diferente dos profetas antigos, do Antigo Testamento, porque agora nas cartas apostólicas não ensina mais guardar a lei. Pelo contrário, em Romanos diz que o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Quando eles são perguntados sobre o antigo pacto, a antiga aliança, sobre a lei, se a lei era mal, era ruim, eles não, a lei é boa, a lei é santa, a lei é pura. O homem foi que não conseguiu cumprir ela, e a penalidade da lei era a morte. Só que agora pela graça, pela fé alcançamos a redenção. Então entenda isso. Aí muitas pessoas cometem o erro seguinte: quando vão ler Mateus, Marcos, Lucas, João, ao invés de entender que são livros históricos, de conteúdo histórico, que estão falando a história de Jesus, né, quando Jesus veio ao mundo, como é que ele fez, como é que ele pregou, como foi a situação que ele viveu e tudo mais. Aí algumas pessoas querem pegar tudo que está escrito ali, inclusive lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, e aplicar para nós como se fosse uma doutrina. Aí quando chega na hora do dízimo, que eu disse que a questão aqui não é o dízimo, eu vou só citar ele, tá? Quando chega na questão do dízimo, Mateus 23, vamos lá. Aí eles lêem: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais o hortelã, o endro, o cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são justiça, misericórdia, fé,
Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, guardar os preceitos mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas qual o dízimo. Então Jesus está dizendo para eles: vocês devem praticar o amor, a fé e a misericórdia e continuar dando o dízimo. Era isso que Jesus está dizendo. Aí, isso aqui é um versículo aonde alguns pastores e até teólogos dizem: Jesus ratificou o dízimo. Ratificou quer dizer confirmou, assinou embaixo que era para continuar dando. Por que Jesus ratificou o dízimo, confirmou e disse que era para continuar dando? Isso eles lá dizendo, né? Eu não concordo. Porque Jesus disse aqui em Mateus 23, 23. E de fato Jesus disse que era para eles continuar dando o dízimo. Mas aí, irmão, olha só, agora vamos interpretar o texto. É isso que eu quero que vocês aprendam. Aí você vai primeiro, para quem Jesus está falando? Olha lá, lê aí. Ai de vós, escribas e fariseus, eram de qual nacionalidade? Brasileiros? Judeus. Então Jesus está falando para judeus, líderes judeus, a respeito de quê? Da lei. Vocês negligenciam os principais preceitos da lei. Está falando para judeu a respeito da lei. Por que Jesus está falando para judeu a respeito da lei? Porque a lei foi dada para o povo judeu. Levíticos 27 e 30. Esses são os mandamentos do Senhor para o povo de Israel. Por isso que Jesus está falando com os judeus a respeito da lei. Entendido? Fácil de entender. A lei foi dada para o povo judeu. Toda nação tinha a sua lei. E por que a lei foi dada para o povo judeu? Porque o povo estava quantos anos no Egito? 400 anos, 430 anos no Egito escravo. Eles nunca tinham sido uma nação. Quando os judeus foram para lá, no tempo de Jacó, eram 72 pessoas. Mas Deus tinha dito a Abraão o quê? Pai de Isaac, pai de Jacó: farei de ti uma grande nação. Aí agora, a descendência de Abraão são 72 pessoas, e não são uma nação ainda. Aí Deus vai, proporciona uma seca, tudo mais, leva o José lá para o Egito. No meio daquela seca, a família de José, que é o pai dele, Jacó e os irmãos, 72, vão morar no Egito. Morre José, morre Jacó, morre os reis do Egito, né, os faraó. E vai se passando anos, 100 anos, 200 anos, 400 anos. Eu sei que o povo chega a um número de 600 mil homens, sem contar mulher e menino, menos de 20 anos. Agora os judeus lá no Egito já são 600 mil homens, sem contar mulher e jovem a menos de 20 anos. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. Agora sim, eles são uma nação. Uma nação dentro de outra nação. Aí chega o tempo, agora Deus diz: agora eu vou cumprir a promessa. Ô Moisés, aí Deus escolhe Moisés. Você vai lá libertar o meu povo, que agora chegou o tempo de eu cumprir a promessa. Agora eles já são uma nação. Agora eu vou levar eles para lá. Aí Deus vai, leva Moisés, tira o povo de lá, caminha rumo à terra prometida, leva 40 anos de caminhada. Só que antes de chegar na terra prometida, logo no começo, 3 meses de caminhada, ele já chega lá ao Monte Sinai. Depois de chegar no Monte Sinai, eles passam ali mais de 2 anos ali. E o que eles passam fazendo o quê? 2 anos lá no pé do Monte Sinai. Moisés subir no monte para tocar pandeiro e dançar com Miriam? Não, Moisés subir no monte para receber a lei. Aí Deus dá as tábuas do mandamento, da lei. Depois Deus está toda a lei, está lá em Levíticos. Levítico todo é falando da lei. Deuteronômio tudo é falando da lei. Números também tem partes falando da lei. Deus deu aquela lei lá ao povo. Aí quando Deus entrega a lei, 2 anos, 2 meses e 20 dias aproximadamente, o povo lá no Monte Sinai, depois Deus deu a lei, agora pronto, o povo sai e continua a caminhada. Por quê? Porque agora o povo tem uma lei. Já imaginou, irmão, levar uma população de 3 milhões de habitantes, a população de Fortaleza. População de Fortaleza caminhando no meio do deserto, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de lei. O cara pega uma meninazinha ali de 12 anos, 15 anos, estupra ela, mata.
não tem lei. O cara vai lá na tenda do outro, rouba alguma coisa, né? Fazer o quê? Não tem lei. Não tem critério para julgar. Ei, Moisés, roubaram aqui, eu não posso fazer nada, que eu não tenho critério para julgar. Agora Moisés tem. Deus deu a eles uma lei. Agora o povo vai caminhar 40 anos no deserto, como nação já, tendo uma lei. Já pensou um Brasil desse tamanho, com mais de 200 milhões de habitantes, com 27 estados, mais de 5 mil municípios, um país desse tamanho sem lei? Já tem lei, irmã Iridângela, e é o que é. Você imagina um país desse sem lei? Aí o povo ia usar droga, ia matar no meio da rua e fazer tudo que quisesse. Mas as leis estão aí para conter a violência, o pecado do povo. Por isso Deus deu uma lei àquele povo. E o propósito de Deus ter dado a lei àquele povo foi exatamente para colocar regras, limite na ação do homem. Tinha lei lá, que ferir com ferro também tem que ser ferido. Quem roubar uma ovelha tem que restituir 7 vezes mais. Quem matar uma pessoa, enfim, tinha as leis, os limites. Então quando a pessoa ultrapassava o limite daquele, agora sim Moisés podia julgar, porque ele tinha um critério, a lei. O que é que a lei diz? Vamos lá. Aí Deus deu a lei para isso, com esse objetivo, que a gente chama de a vertente moral da lei. Eram questões civis, questões morais. Como tratar uma mulher que foi apanhada em adultério, um homem que foi apanhado em adultério, como tratar uma pessoa, lidar com uma pessoa que roubou, que matou, que estuprou. Então a lei estava, questões morais, sociais. Aí tinha uma lei também chamada, dentro dessa mesma lei, uma lei cerimonial, que nós entendemos da questão da lei moral, porque no Brasil também tem uma. Pessoa for pega mijando no meio da rua, vai preso, não sei o que, pudor, atentado ao pudor. Pessoa andando nu no meio da rua, vai presa, atentado ao pudor. O Brasil tem leis. Nós entendemos de leis morais, um pouco. Mas nós não entendemos de leis cerimoniais, religiosas, porque o Brasil é laico. O Brasil não tem uma religião oficial. O Brasil é cristão, o Brasil é budista, o Brasil é muçulmano, o Brasil é evangélico, o Brasil é católico. O Brasil não tem uma religião oficial, e isso é bom. Dá liberdade para todo mundo exercer sua fé numa boa. Agora, os judeus não. Os judeus, além da lei moral, não mate, não roube, não furte, também tinha uma lei religiosa, uma lei cerimonial. Só podia adorar um Deus. Tinha uma forma de culto, não podia ser de qualquer jeito, tinha que ser daquele jeito. Tinha uma liderança religiosa, que tinha que ser de uma determinada família, que era a família de Arão, né? Da tribo de Levi. Aliás, tinha uma família, líder religioso, que era da tribo de Levi, da família de Levi, e dentro da família de Levi, tinha a família de Arão, de onde saíam os principais líderes, que eram os sacerdotes, sumo sacerdote, e eles tinham que fazer o culto desse jeito, tal, e dessa forma, e desse jeito, sacrificar uma rolinha quando acontecesse isso, sacrificar uma pombinha quando acontecesse aquilo, quando acontecesse outra coisa, aí tinha que sacrificar uma ovelha. Então, de acordo com o sacrifício, né? Tinha um sacrifício também que era feito de farinha, que era derramando o vinho. Então, de acordo com a coisa, estava lá para se resolver daquela maneira que a lei mandava. E o culto só podia ser celebrado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Era uma lei que tinha que ser cumprida. Uma lei que tinha que ser vivida, tinha que ser praticada. Aí você vai e olha para toda essa questão da lei, foi dada para quem? Para os judeus. Aí Mateus, Jesus está falando com os líderes judeus dentro dessa lei, enquadrados dentro desta lei. Vocês dão o dízimo, mas vocês são hipócritas, porque vocês negam o amor, a misericórdia e a fé. Pare de dar o dízimo, seus hipócritas. Não, Jesus não mandou isso parar, não. Ele disse: continue dando o dízimo, mas pratique o amor, a misericórdia e a fé. Aí vem uns que se dizem estudiosos da Bíblia, eruditos, doutores em divindade, formados em Harvard, que eu sei nem dizer esse nome. Aí dizer: Jesus ratificou a lei, confirmou, aliás, o dízimo. Por quê? Porque Jesus disse: vocês devem dar o dízimo. Aí eles não interpretam, e o povo escuta aquilo ali cegamente, não percebe um versículo para interpretar.
verso 23. Aí de vós, escribas e fariseus, lembrando, escriba e fariseu são judeus. Por que vocês dão o dízimo de quê? Lê aí, pessoal, de que era o dízimo aí? O dízimo de quê? Do hortelã, do endro e do cominho. Hortelã nasce aonde, Moitô? No mato. O endro nasce aonde? Na terra, plantado na terra. O cominho nasce aonde? Plantado na terra. E por que Jesus está dizendo que vocês dão o dízimo do endro, do cominho, do hortelã? Deuteronômio 14, a partir do verso 22. Que o dízimo é do fruto do campo, da semente do campo, de tudo que se colhe em cada ano. Por isso que Jesus está falando, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, porque era do que plantava. Pastor, então quer dizer, quem vendia peixe não pagava o dízimo? Não. E quem era funcionário do governo, como Levi, pagava o dízimo? Não, por quê? Deuteronômio 14, a partir do verso 22, e Levíticos 27, também diz para nós que o dízimo era do que se plantava, e também do que se criava, 10%. Então esse é um segundo ponto. Aí em outras palavras já está dizendo, e como a lei ainda está em vigor, a graça, o novo pacto, a nova aliança, só vai vigorar quando eu morrer na cruz do Calvário. Estou parafraseando Jesus. Só vai vigorar quando eu morrer na cruz do Calvário. Então vocês façam o seguinte: continuem dando o dízimo, mas pratiquem também a justiça, a misericórdia e a fé. Está entendendo aí, pessoal? Está simples de entender. Aí os estudiosos, né? Jesus está confirmando, irmãos, Jesus mandou pagar o dízimo. Eita papai, agora eu destruo o argumento do pastor Jardel, o carequinha lá de Fortaleza, cabeça de ovo lá do Ceará, Aí ele diz que o dízimo está aqui, Jesus mandando dar o dízimo. Eu digo, meu irmão, você estudou em Harvard e você está falando isso, meu Deus do céu. Agora vamos lá fazer um confronto aqui. Vamos lá fazer um confronto. Pronto, eles estão dizendo que Mateus 23, 23 Jesus mandou dar o dízimo, não é isso? Vamos para Mateus 8 agora, vamos ver. Preste atenção, olha o que eu estou ensinando para vocês aqui pelo Espírito Santo. Mateus 8, verso 1. Ora, descendo ele, quem? Jesus, do monte, grandes multidões seguia. Eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres pode me purificar, me curar, né? Tirar essa lepra. E Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse o quê? Quero, fique limpo. Imediatamente o leproso ficou limpo da sua lepra. Então disse Jesus: olhe, não diga a ninguém, mas vai mostrar-se ao... Não, agora eu tenho que ouvir a igreja. Vai mostrar-se ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Então Jesus está dizendo para o leproso, ó, você foi curado, eu te curei, mas não diga para ninguém não quero alvoroço não, faça só o seguinte, vá lá no sacerdote. Quem são os sacerdotes hoje? A igreja é o sacerdote. Vai mostrar-te ao sacerdote. Que sacerdote? O sacerdote da tribo de Levi, da casa de Arão, ele está lá. Fazer o que, já? Nós estamos na graça? Não estamos na graça não, nós estamos na lei. Vá lá no sacerdote e apresente o que? Fala aí, igreja, eu quero ouvir. A oferta que quem ordenou? A oferta que Moisés ordenou. Pastor, que oferta seria essa que Moisés ordenou? Jesus está mandando, está ou não está? Jesus está mandando o leproso ir lá no sacerdote. E sacerdote, eu fiquei curado. O homem que me curou mandou eu vir aqui fazer a oferta de acordo com o que Moisés ordenou. Aí o sacerdote vai, folheia a Bíblia, vai lá para Levíticos, pega a Bíblia dele lá, né, a Torá, o Tanakh lá dele, aí vai lá em Levítico 14, o sacerdote lá, peraí meu filho, aguarde só um instantinho, o sacerdote, faz de conta que eu sou o sacerdote, aí ele diz assim, aguarde só um pouquinho, deixa eu olhar aqui o que é que Moisés manda, como é que ele manda aqui, deixa eu ver. Aí o sacerdote folheia lá, os rolos lá da Bíblia, feito de couro, né, escrito lá, aí ele vai, pega, aí diz, vamos ler comigo aqui meus filhos, aí Moisés dá vamos dizer que o sacerdote dá uma Bíblia também, um Tanakh também para o leproso. Pega aí meu filho, pega o Tanakh também, vamos ler mais eu aqui. Vamos ler o que é que Jesus mandou o sacerdote, o leproso fazer, o sacerdote fazer. Vamos lá, abriu, todo mundo abriu, Levítico 14,
Pronto, vamos lá, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, porque era o que Moisés ordenou, não é isso? Jesus mandou, né? Olha lá, esta será a lei do leproso. Vamos ler, agora nós vamos ler. Essa será a lei do leproso no dia que ele for purificado. Que o leproso disse: Senhor, se o Senhor quiser me purificar, o Senhor pode, não foi isso? Então o leproso estava purificado. Será levado ao sacerdote, exatamente como Jesus mandou. Este, o sacerdote, sairá fora do arraial e vai examiná-lo. Olha, se a lepra sumiu. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tome para aquele que tivesse purificado da lepra 2 aves vivas e limpas, que tem os animais limpos e mal impuro, pau de cedro, estofo de carmesim e isopo, que é um tipo de galho. O isopo é um tipo de galho, de madeira. E mandará também o sacerdote que se imole uma ave, que ele mate, degole. Imolar é degolar. Uma ave num vaso de barro sobre água corrente. Tomará a ave viva, o pau de cedro, o estofo de carmesim, o isopo, e o molhará no sangue da ave. Ele está degolando uma ave, jogou na água corrente. Agora ele pegou o pau de cedro, o estofo de carmesim, mergulhou na água, que está o sangue, e, verso 7, sobre aquele que há de se purificar, aspergirá 7 vezes. Então o declarar limpo, soltará a ave viva para o campo aberto. Presta atenção, ele vai pegar, o leproso chegou: Jesus mandou vir aqui, que ele me curou para fazer o sacrifício que o sacerdote mandou. Tudo bem, vamos lá fora do arraial, vem cá, meu filho, bora. Aí vai lá fora, tem umas testemunhas lá, os outros levitas, tirou a roupa dele, olhou, parece que está limpo mesmo. Traga aí, traga 2 avezinhas aí, pega uma, corta o pescoço na água, pega pau de cedro, isopo, carmesim, moia na água que está o sangue, salpica em cima do leproso. Pega, moia de novo, salpica de novo. Quantas vezes que ele diz aqui? 7 vezes. Aí 7 vezes ele vai ali e joga em cima do leproso. Aí pronto, o leproso está limpo, pode ir para casa. Está aí ali. Depois você pode ler o resto, que tem muito mais coisa aí que ele vai falar. Foi isso que Jesus mandou fazer no Novo Testamento. Aí eu te pergunto agora, onde foi que você viu um pastor? Onde é que você viu essas curas de leproso aí? E os pastores dizendo: meu filho, agora vai lá no sacerdote, mandei degolar uma galinha, uma pomba, alguma coisa lá, e jogar sangue em cima de você para declarar a sua cura. Você já viu eles fazendo isso? Não. Aí você pergunta a eles, vai lá, com Mateus 8, perguntar: pastor, me explica isso aqui. Pode ir lá, qualquer pastor aí, assembleiano, qualquer um. Pastor, que se eu me entendesse uma coisa, faz de conta, faz de besta, se faz de bobinho, faz de conta que você não sabe de nada. Pega o Mateus 8, pastor, queria entender esse Mateus 8 aqui, pastor. Jesus está mandando ele ir no sacerdote fazer um sacrifício. Vai dizer: não, minha filha, porque é da lei. Ele vai explicar isso aqui. Assembleiano, batista, presbitério, qualquer um vai explicar para você. Não, meu filho, isso aqui é porque é da lei. Aí ele ia lá, o sacerdote ia degolar uma ave, jogar o sangue em cima dele, que era da lei. E por que não faz hoje, pastor? Não, meu filho, porque a lei findou em Cristo. Pastor, está certo, eu queria só saber disso. Pastor, e por que Mateus 23 está dizendo que é para dar o dízimo, e vocês dizem que é para nós dar o dízimo? Se ele não lhe der um cascudo ali, ele vai dizer: meu filho, bateu minha hora, eu tenho que ir, que eu tenho um compromisso, estou rechado. É fácil ou não é fácil de entender? Aí você vai e pega tudo que está escrito no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem ensinamento, tem coisa boa, claro, lógico. A Bíblia inteira, aliás, a Bíblia inteira tem coisa para nos ensinar. Agora nós temos que ter cuidado, saber o que é que aplica para nós e o que é que não aplica. Poxa, se Jesus ratificou a lei, confirmou a lei, em Mateus 23 diz que é para continuar dando dízimo, então Jesus também ratificou a lei da cura do leproso. E eu nunca vi nenhum pastor mandando um leproso mergulhar dentro de uma bacia com sangue de galinha ou alguma coisa do tipo. Aí assim, meu irmão, o que é que acontece? Assim o povo vai sendo enganado e iludido. Então quando você for tentar, aí eu queria muito que vocês lessem depois, tá? Aí depois, aqui, vamos, Levítico 14, aí verso 8, aquele que tem de se purificar, lavará suas vestes, rapará todo o cabelo do corpo. Eu não disse, tem muito mais, se banhará com água, vai pelar tudo, cabeça, sobrancelha, tudo. Ficará ali, depois vai entrar no arraial, porém vai ficar fora da casa dele 7 dias. Aí ele podia voltar para dentro da cidade, mas não podia entrar dentro de casa, e ficar 7 dias fora de casa ainda, dormindo lá no relento, lá em algum lugar. 7 dias, rapará de novo, verso 9, todo o cabelo do corpo,
e cabelo, e barba, sobrancelha, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará com água viva. Aí 7 dias de novo, pela tudo de novo, pela tudo de novo. Aí no 8º dia, verso 10, tomará 2 cordeiros sem defeito. Tinha morrido uma pombinha, né? Agora vai morrer 2 cordeiros. Olha o processo como é demorado. Tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 3 dízimos, né? Que é 3 medidas da 10ª parte de uma efa de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, separadamente, a 6ª parte do azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de se purificar, e essas cores diante do Senhor na porta da tenda da congregação, tá? Na frente do templo lá, ele ia para a porta do templo, ia pegar o camarada com um balde com essas coisas aí, ia fazer a oferta movida, o sacerdote ia pegar o camarada e ia ficar rodando ele aqui, na frente da porta da tenda. Tudo isso aqui, irmão, e está aí, uma légua de coisa aí, ó, tá aí, até o verso número 32, eu não vou ler isso aqui tudo, não precisa, mas leia. Então é isso, exatamente isso que Jesus está mandando fazer. Então o que é que nós estamos aprendendo aqui? Se Mateus 23, Jesus disse, vocês dão o dízimo do endo, do cominho, do hortelã. Aí diz, não, eu quero entender isso aqui, que eu não levei vocês até lá, porque senão ia demorar mais ainda. Aí, dá o endo do dízimo, do cominho, do hortelã. Aí você vai vai em Levítico 27, 30, o dízimo do fruto do campo. Vai em Deuteronômio 14, do 22 ao 29, o dízimo do fruto do campo. Por isso Jesus está dizendo que é o dízimo do endo, do cominho, do hortelã, porque era do fruto do campo. Então, pessoal, não se aplica para nós. Por quê? Não somos judeus. Nós somos judeus, pessoal? Não. Segundo, não vivemos mais o tempo da lei, vivemos o tempo da graça. Terceiro, não estamos mais no tempo do antigo pacto, da antiga aliança, estamos no tempo do novo pacto, da nova aliança. Quarto, não somos discípulos de Moisés, somos discípulos de Cristo. Quinto e último, não somos do judaísmo, somos cristãos. Agora vocês aprenderam. Então vamos lá. Jesus mandou dar o dízimo? Mandou. Mas por que ele mandou? Porque a lei estava em vigor. Depois da cruz, a morte na cruz, sangue derramado, tudo que é de lei sacrificial, a cura do leproso, a guarda do sábado, a circuncisão, a prática do dízimo, ministério sacerdotal, tudo isso passou. Nós estamos no tempo da graça. Então agora a doutrina é diferente. Doutrina do novo pacto, da nova aliança. Por isso você não vê os apóstolos preocupados escrevendo as cartas deles, né? Por isso você não vê Paulo dizendo, irmãos, Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, vocês não esqueçam de dar o dízimo, não. Você não vai ver isso aí. Você não vai ver Paulo escrevendo aos Gálatas, irmãos, vocês não esqueçam de guardar o sábado, não, irmão, o santo sábado do Senhor. Você não vai ver Paulo escrevendo aos Efésios, irmãos, vocês não esqueçam de fazer a circuncisão, não. Momento algum. Irmão, quando o leproso ficar curado aí, vocês façam o que Moisés ordenou, porque Jesus mandou. Não. Porque Paulo e a igreja sabia por que Jesus falou aquilo. E os pastores de hoje também sabem. É porque eles têm que ensinar errado. Por quê? Porque se eles ensinar certo, vai cair. O salário deles de 100 mil reais, de 50 mil, vai cair. Aí eles não querem perder. Então tem que ensinar errado, que o povo que vai entender, estão presos ali, manipulados, vão continuar presos ali.